Eu quero apresentar um texto para vocês, pode colocar na tela, que é Isaías capítulo 43, versículo 18. E eu coloquei de propósito esse versículo da Bíblia com essa imagem, que se você prestar atenção, é uma pessoa e a cabeça da pessoa simula uma gaiola. E ele mesmo está acorrentado ali dentro da gaiola. E aí eu lembrei do texto de Isaías 43, versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. A maneira como essa passagem está no hebraico, ela me revela duas coisas. Primeiro, que era uma nota muito importante de Isaías, porque eu já falei isso em outras ocasiões, mas relembrar sempre é bom. Na Bíblia Sagrada, a poesia não existe por mero romantismo. A poesia, ela aparece na Bíblia com um fator determinante de memorização. Quando você quer decorar alguma coisa, fala assim poesia. Por quê? Porque na época bíblica não era como hoje nas igrejas, que você pode falar assim, irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Isaías, ou acessar no celular ali o livro de Isaías. Não existia isso no tempo da Bíblia. E nem aquela ideia que alguns imaginam de vamos abrir os rolos aqui, os pergaminhos. Não tinha, era muito caro ter um livro. Então a maneira que as pessoas tinham de memorizar o conteúdo de um livro, conhecer e memorizar, era a partir da fala de alguém que estava à frente. Então os textos eram muitas vezes cantilhados. O que é cantilhado? Cantilhado é aquele tipo de música que a pessoa produz quando está lendo um texto. Como a missa católica tridentina, aquela missa que o padre lia, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus. Essa chama cantilação do padre ao celebrar a missa, era o recurso que havia na igreja na época em que as pessoas não tinham acesso a livros. Então, é como o jingle, que você escuta e decora. E não é só o catolicismo, não. Se você pegar também o judaísmo dentro da sinagoga, o rabino, ele vai cantarolando o texto. Na mesquita também os muçulmanos fazem a mesma coisa. E assim era no tempo da Bíblia. Então eles colocavam em forma de poesia. E a poesia não era necessariamente rima, podia haver rima. Mas o que determinava a poesia hebraica era o paralelismo de ideias. É como se eu dissesse, a menina é bonita e esperta, uma garota inteligente e charmosa. Eu falei a mesma coisa com palavras diferentes. E quando um profeta estava falando em prosa, interessante, quando ele passava a falar em poesia, opa, peraí, isso é para decorar. E esse texto de Isaías 43, 18, ele está em forma de poesia. Olha aí de novo. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Passadas, antigas, não vos lembreis, nem considereis. Isso é uma poesia. Quando Isaías muda isso para o tom poético, é porque era para prestar atenção. E a maneira verbal como isso aqui está colocado é o seguinte, olha, nem toca no passado, esquece o passado, fecha as 7 chaves e joga a chave fora. Puxa, por que Deus insiste tanto para apagarmos os pecados? Porque o pecado aprisiona. Você já deve ter ouvido em algum momento essa ilustração sobre como se prende um elefante, né? Vários autores falam disso, inclusive o Paulo Coelho tem um texto onde ele faz a mesma comparação, que normalmente o elefante ele é preso assim, quando bebezinho, eles amarram a pata dele numa corda, e quando ele é bebê, ele tenta sair ali, mas a corda é mais forte que ele, e o elefante cresce amarrado por aquela corda, até o momento em que ele para de tentar. E quando ele se torna um paquiderme, embora ele tenha força para romper aquela corda, a memória da infância o inibe de tentar. E ele fica preso com uma corda ali. Essa história ela é repetida em vários livros de autoajuda e eu chequei, será que isso é verdade? Eu não encontrei na biologia, nem no mundo animal, nada que mostre que os elefantes são presos realmente por uma corda pequena. Então, pode ser que a ilustração seja um pouco folclórica, a ilustração do Paulo Coelho. Contudo, ela não deixa de encerrar uma verdade, porque há muitos psicólogos, biólogos, especialistas em comportamento humano e animal que mostram que uma memória afetiva
pode nos prender a uma situação ilusória. Ou seja, embora eu não encontre nenhum relato de elefante que realmente cresceu preso numa corda que ele poderia romper, o princípio não é impossível no mundo da biologia, tá certo? Ou seja, nós às vezes podemos crescer presos a uma cadeia de circunstância que não teria nada para nos aprisionar.